Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Você assiste também pelo YouTube, TV Santa Maria, no mesmo momento. E depois ele fica alojado no Facebook. Lá você pode então assistir o programa a qualquer momento, ou recordar algum programa antigo que você queira reviver, programa que a gente tenha feito aqui nesse espaço. Importante que você esteja com a gente. Nós vamos hoje bater um papo com o Sidney Pereira Henriques. Sidney já esteve aqui há um tempo atrás, a gente já conversou um pouco com ele sobre veteranos. Sid é um desportista há muito tempo, ele é dirigente, é atleta, dirigiu o Grêmio Atlético Membuí e sabemos agora que o nome dele, inclusive, está sendo cotado para comandar, quem sabe, a FUVESM no futuro aí. Sid, primeiro, muito obrigado pela tua presença aqui, né? Sei que, apesar de todo o fato de estar bastante atarefado, consegui seu espaço para comparecer e vir bater esse papo com a gente aqui, Sid. Muito obrigado. Eu que agradeço sempre o convite da TV Santa Maria, né? E sempre que eu puder, Antônio Tess, com certeza estarei colaborando aqui com os amigos da TV Santa Maria, até porque eu tenho um carinho muito grande, né? Com o pessoal, todos que se envolvem da TV, com o próprio diretor, meu amigo André. Então a gente constituiu assim uma relação de amizade, de respeito, né, e de carinho. Então eu vim aqui conversar contigo e com os telespectadores, e eu vim aqui para voltar à minha casa, né? Me sinto muito bem aqui na TV Santa Maria. Sid, pandemia, começamos pelo assunto pandemia. Você acreditava que fosse levar tanto tempo assim, Sid? Não, claro que não, né, Tess? Até acho que não só eu, acho que talvez a maioria, né, não a totalidade, que até agora está comprovado que não é a totalidade, mas a maioria das pessoas também imaginavam, né, que seria alguma doença, algum vírus passageiro, né, com os demais, né, que a gente lembra, né, até um tempo atrás, tirando a gripe da Espanha, né. Eu apenas acompanhei, né, pelos telejornais, eu não vivi esse momento e não compactuei com esse momento. Mas hoje a gente está dentro, né, está inserido nesse contexto do coronavírus, mas a gente não imaginava, né, que ia tomasse uma proporção da forma que tomou e que ainda se mantém, né. Então isso aí acaba frustrando muitos sonhos, né, de muita gente. Alguns já se foram, né. Alguns correm risco e a gente está incluído nesses alguns. Então a gente vive hoje um momento assim mais de pânico, né, do que estabilidade, né, em todos os sentidos, em qualquer segmento aí da sociedade, porque atingiu a todos, né, e não só Santa Maria, não só o município, como o país, Brasil, como o mundo inteiro, né. Então realmente é um momento bastante complicado, né. Sid, você acompanha de perto, né, até pela sua função profissional, como é que se chama? A Comissão de Esportes do município, né? Você faz parte da Comissão de Esportes. Frente Parlamentar do Esporte. Frente Parlamentar de Esportes. Eu me fugi o termo, que eu não até vacilei um pouco antes de dizer Frente Parlamentar de Esportes. Você acompanha as reuniões. O que vocês têm ali conversado? O que vocês têm tirado de conclusões a respeito dessa situação toda até agora? Qual é a ideia de vocês de retorno das atividades, Sid? Na verdade, sim, a Frente Parlamentar do Esporte, ela é composta por um grupo de vereadores, né, do qual o presidente da frente foi reeleito este ano, né, o vereador Vanderlei Araújo. Faz parte desta frente parlamentar o vereador Juba, o vereador Ademar Pozobon, o vereador Jorjão, que devido às impossibilidades, né, e também incompatibilidade de horário da função dele na universidade, muitas reuniões da Frente Parlamentar do Esporte. Te designou. Claro, eu como assessor do vereador Jorjão, então fui designado para participar dessas reuniões. E logicamente que eu não posso falar pelos vereadores, né, pela Frente Parlamentar, até porque existe um presidente do qual tem que respeitá-lo. Mas a minha opinião própria, assim como o Sidney, o que eu vejo é que a Frente Parlamentar do Esporte, ela não tem força executiva, falou a palavra correta,
Então ela não tem como ela executar um pedido de qualquer uma entidade, porque ela não tem legalmente, a função dela não permite que ela faça isso. Isso é bom de explicar, porque às vezes tem muitos dos telespectadores que estão nos assistindo aí, e também meu amigo Paulo Viana, às vezes as pessoas imaginam que os vereadores não querem fazer. Ah, mas existe uma frente parlamentar, mas por que ela não faz? A função da frente parlamentar é ela fazer o elo de ligação do poder legislativo com o poder executivo. Então, às vezes, o Paulo Viana, já que eu falei o nome dele, às vezes o Paulo Viana quer fazer um projeto para o futebol, para o handebol, para a bocha, qualquer modalidade. Aí ele tem uma dificuldade de buscar uma arrecadação da forma como procede, representar o município ou não. Ah, eu quero jogar contra a equipe do Antônio Tesses, lá de Rio Pardo, como é que eu faço para representar Santa Maria? Enfim. Ah, eu não consigo falar com o prefeito, eu não consigo uma agenda com o secretário de esportes. Tem essas dificuldades. Então pede socorro para a frente parlamentar de esporte. A frente vai marcar uma reunião com o prefeito, com o secretário da pasta, e vai chamar o Paulo Viana, então, para discutir esse assunto e ver a possibilidade de ter uma ajuda do município para que ele possa representá-lo e, então, cumprir a função dele, do qual ele deseja. Mas ela não tem a força para dizer, Paulo Viana, nós vamos bancar a tua viagem lá, 10 mil, 20 mil, 50 mil. Não, ela não pode fazer isso. É ilegal, né? Não existe lei para isso. Então é bom a gente explicar esses detalhes, porque as pessoas às vezes têm outra impressão de uma frente parlamentar ou de uma comissão, né? É mais ou menos assim. Tá, dentro daquela pergunta que eu te fiz, você deve conversar alguma coisa, deve ter algum retorno por parte do executivo. Você tem uma noção, uma ideia assim de quando pode reabrir as quadras esportivas, a prática de esporte? Não. O que acontece no momento atual agora, hoje, né? Hoje, a situação que a pandemia ela se estabilizou, né? No país, tipo os gafanhotos, né? Os gafanhotos se estabilizaram aqui na nossa região. Lá num patamar alto, né? Estão ali perto de nós, nos espiando, enfim. Mas eles não estão lá no Uruguai, aliás, eles não estão lá no Mato Grosso, eles não estão lá no Rio de Janeiro, eles estão ali. Já a pandemia, ela atingiu o mundo inteiro. E isso acontece que a discussão dentro da Frente Parlamentar de Esporte, para buscar uma ideia com o Poder Executivo, ou talvez até com o próprio governador do Estado, fica impossível mesmo que a frente queira reabrir o campo de futebol lá do Imembuí, reabrir o campo lá do Beto, lá de Camobi, da Figueira, e executar ou pedir para o Executivo que façam com que esses jogos sejam realizados. Ela não pode fazer isso, ela fica amarrada, freada, porque existe uma lei acima do que ela. Existe um decreto do município, né, que impede que alguém possa fazer qualquer tipo de coisa. Sim. Comissão ou frente parlamentar, quando a ordem vem de cima, né, tu fica impossibilitado. E pior ainda, né, no momento da pandemia, assim, ó, além da ordem vir de um decreto de um prefeito, ainda tem um governador e tem o presidente da República. E tem o mundo inteiro, né? Tem as pessoas fiscalizando as tuas atitudes. Então, infelizmente, nós do esporte, respondendo a pergunta quanto à pandemia, nós vamos ter que aguardar. A minha opinião, acho, né, não tenho certeza, mas acho que esse ano, 2020, acho que acabou o futebol para os veteranos, acabou o futebol amador, vão se preparar para que as coisas melhorem, então, para que a gente possa voltar no mês de março de 2021. É uma opinião minha, né? Eu acho, da maneira que está a situação diante da pandemia. Até também porque, né, Antônio Tesses, eu não tenho problema nenhum de dizer aqui no canal de TV de que as pessoas elas não estão colaborando, né? Desculpem, mas as pessoas não estão colaborando, o povo não colabora. Vou dar um exemplo muito fácil. A bandeira vermelha, vamos pelas bandeiras, a bandeira vermelha e a bandeira preta, elas estão ali, tipo praia. O pessoal que vai na praia lá não tem a bandeira preta lá do perigo, não tem as outras bandeiras. As bandeiras estão ali, elas não vêm até as pessoas, né? As pessoas que estão indo de encontro às bandeiras. Então, se tu for de encontro à bandeira vermelha,
daqui a pouquinho tu vai encontrar a bandeira preta. É tu que está procurando, né? O problema, a pandemia está ali na bandeira. Agora você se desloca e vai até lá, e por favor, né? Se eu estiver na minha casa, essa bandeira não vai me pegar. Agora, se eu estiver na rua e estiver sem a máscara, se eu estiver sem o distanciamento social, eu vou me encontrar com a bandeira. E aí vou querer botar a culpa muitas vezes nos governantes, né? Cid, vamos falar um pouquinho então sobre a FUVESMA. Você tem acompanhado de perto essa situação toda, a evolução do assunto. Como é que está? Como é que está andando? Você faz parte também do grupo de pessoas que estão tentando administrar essa passagem de comando aí, como é que está? Sei que também você é um pré-candidato, né? Você, pelo menos, foi convidado a ser pré-candidato, já que está tão em modo pré-candidato à presidência da FUVESMA, né? Na verdade, fui convidado para participar de uma reunião, né? Esse convite veio através do Serjão, do Adelar, do Kozorowski, para que a gente pudesse reunir para discutir a real situação, né, da FUVESMA e, logicamente, para se preparar, que daqui um pouco, né, voltando ao assunto pandemia, digamos que as coisas melhorem a partir do mês que vem e abra-se a possibilidade de um campeonato existir. Logicamente que aí a comissão, a organização tem que estar pronta, né, para executar o carnê, enfim, e fazer o campeonato ter o pontapé inicial. Mas para isso tem que ter um corpo, né, de trabalho, né, já que tem essa questão da FUVESMA aí que está bastante complicada com a direção atual. Então existe uma segunda via de trabalho com a comissão, né. Não quer dizer que você possa ser o futuro presidente ou vice. Eu fui convidado, por exemplo, para ser vice-presidente do presidente Sérgio Silva, né? Composta da executiva. Então, nessa reunião a gente foi discutir a possibilidade, de que forma eu poderia encarar a situação, o que está acontecendo, o que pode acontecer. Eu, por exemplo, tinha muita coisa que eu não sabia, né? Fiquei sabendo nessa reunião atual a situação da FUVESMA e o que pode acontecer. Eu acompanhei e tenho acompanhado o teu quadro de entrevistas aqui no Zona e tenho visto que as pessoas têm conversado sobre esse assunto, inclusive o Paulo Viana falou nesse assunto. Existe sim a possibilidade de um trabalho que as pessoas possam se organizar, mas também tem a dificuldade, né, de que forma você vai executar o plano de trabalho, uma diretoria composta, eleita, e aí também um grupo de trabalho paralelo. Existe uma data, essa data para o fim, né, da atual legislatura aí da FUVESMA seria até novembro. Então você vê que nós estamos apenas em julho, então tem muito tempo para isso. Mas igual você tem que executar um plano de trabalho, né? Claro. Então eu fui convidado realmente para essa discussão aí, e não me nego disso, mas tem muito trabalho. Não tem vergonha nenhuma de dizer para o pessoal aí. Pessoal do veterano, é muito fácil você pegar a sua chuteira e ir para o campo de futebol no final de semana jogar bola, depois ir para casa, mas até que você chega lá tem muito trabalho de execução por trás da organização disso. Após o teu jogo tem muito trabalho de reorganização de tudo aquilo que aconteceu e já projetar o que vai acontecer. Isso sem contar que no meio desse corpo todo você tem que ainda ir pagando as dívidas, administrando da forma financeira que você puder. E também no meio de tudo isso ainda tem os descontentes, né? Sempre tem os descontentes, isso é normal. Então tem muito trabalho para fazer na FUVESMA, mas eu estou tranquilo, Tess. Qualquer um pode ser candidato à presidência da FUVESMA, qualquer um, né? Tem que conversar isso aí com o presidente Kozorowski, né? Não é comigo, apenas eu estou dando um pitaco aqui, né? Qualquer um pode ser candidato. Eu hoje não sou mais candidato à presidência, porque eu fui convidado para ser vice do Sérgio Silva, mas também eu fui convidado, né? Não existe nada aqui, porque o pessoal vai dizer, o Cid conversou lá com o Tesses, eu vi lá no Zona dizer que ele vai assumir de vice-presidente. Não é verdade, eu fui convidado para discutir a real situação e a possibilidade de fazer parte de uma chapa. Isso já é uma situação que você pode então explicar para o nosso telespectador, definida. Então, no momento que recomeçarem as reuniões, essa diretoria passa a deixar de existir, a diretoria atual, e vem uma nova comissão. Então, já é decisão tomada?
Não, ela não é uma decisão tomada, até porque eu sinceramente, eu não conheço essa questão, né, de direitos legais, né? O Kozorowski, que é advogado formado, sabe disso, não é a minha área, mas eu imagino que tem alguma questão, né, burocrática e legal que deve ser apurada e resolvida, então, para você poder continuar a competição, né? Eu acho que tem muito trabalho, acontece. Eu senti que tem bastante trabalho. Você chegou a olhar as contas que foram apresentadas? Está muito difícil de conseguir aprovar, Cid? Não, foi apresentado. Eu até fiquei sabendo de tudo aquilo que eu não sabia, só ouvia falar, né? Mas vi ali em documentos. Mas tem como equacionar isso, tem como você resolver isso. Agora basta ver a questão legal, né? Uhum. Até quando termina o mandato da atual, até quando pode ser feita uma eleição, a posse, então a execução da nova administração. Mas para o atleta, Antônio Tess, o atleta veterano, que o mais interessa para ele no meio dessa discussão é o seguinte: tá, mas aí, Cid, e nós, quando é que nós vamos jogar? Né? Essa vai ser a pergunta. Enquanto tem esse trâmite aí de prestação de contas, aprovação a eleição da nova diretoria, aprovação pelo conselho e posse, pode existir, paralelo a isso, uma comissão que pode executar o campeonato, sem problema nenhum, enquanto fica tramitando a questão legal da nova diretoria. E eu acho eu, palpite de leigo, que qualquer um pode fazer parte dessa comissão, desde que sendo aprovado numa assembleia, né? Lá o Paulo Viana, o Antônio Tess, o Pedro, o João, a Dona Maria, querem fazer parte, muito bem, né? Forma-se uma comissão, executa, elabora o campeonato e faz paralelo ao trâmite legal da próxima administração. Legal. Cid, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Mais uma vez, gentilmente aceitou o nosso convite. Deixamos nosso abraço, desejo que as coisas se resolvam da melhor maneira possível, que a gente consiga superar essa pandemia e voltar a praticar nosso esporte, né, Cid? Tomara a Deus, vamos torcer que sim, né? Até para nossa saúde, né? Precisamos disso aí. Com certeza. Nós vamos indo embora, deixando um abraço a todos. Eu desejo um bom final de semana. Segunda-feira estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Até lá, um grande abraço.